Nós precisamos tanto do Senhor, Jesus. Nós precisamos tanto de aprender desse amor, Jesus. E confiar nesse amor, ó Pai. Apocalipse 2, verso 2. Apocalipse capítulo 2, verso 2. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Amém? Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Amado Espírito Santo, continue a ministrar no nosso coração. Nós não queremos estar aqui, ó Deus, por uma obrigação. Nós não queremos, ó Deus, estar disperso, estar, ó Deus, com fora da sintonia do Senhor. Senhor, nós queremos nessa noite descansarmos no Senhor e na sua presença, porque grandes coisas tu tens feito. Espírito Santo, que o Senhor venha trazer luz em nosso coração, que nós possamos verdadeiramente apresentar as nossas lamparinas acesas, que elas não estejam médias ou apagadas, mas que elas estejam brilhantes, elas estejam acesas. Senhor, porque não queremos estar despreparados para o seu chamado. Nós queremos te ouvir. Nós queremos nos aquietar no Senhor. Eis-me como serva do Senhor, para que o teu nome seja glorificado. E que o teu amor seja liberado, derramado, poderosamente nessa noite. Porque grandes coisas tem feito o Senhor. Podei-vos assentar? Aleluia. Glória a Deus. Oh, amado Espírito Santo. Você crê que o Senhor sabe a sua necessidade? Sim ou não? Creio. Você crê que Ele é um Deus que pode todas as coisas? Você entende? Você me respondeu pela sua fé, pelo seu raciocínio. Mas você precisa entender com as suas emoções e falar para ela: aquieta a minha alma. Eu creio no cuidado do meu Deus. Eu creio que o meu Deus não é homem para se arrepender ou voltar atrás. Ele não liberaria uma palavra e depois falar: ah, eu falei sem pensar. Ele não se move por sentimento. A movimentação de Deus é por propósitos. Coloque a mão na sua cabeça. Fala assim: Jesus, Espírito Santo, eu preciso caminhar no meu propósito. Eu preciso aprender a te ouvir. Eu preciso confiar em ti e acalmar a minha alma pela tua palavra, pela tua presença. Aleluia. Ei, xaralabasuriandanás. Aleluia, Jesus. Aleluia. Transbordará para a esquerda e para a direita. Ei, tem um Deus que tem o controle da obra-prima que é você e sou eu. Às vezes os rabiscos são tão difíceis de entender, as cores tão difíceis de ver alegria. Mas nós temos um Deus
que sabe mudar ambiente, sabe mudar situações. Nós temos um Deus que olha para nós e só fala: amplia o lugar da tua tenda, não empeçais, estica bem a cortina, firma bem as estacas, porque transbordará para a esquerda e para a direita, e a sua descendência conquistará as nações. Receba. O trono de Deus está liberando águas. Águas que curam. Águas que saram. Enche, Espírito. Enche. Enche, Espírito. Enche, Espírito. Enche, Espírito Santo. Caminharás e não te fatigarás. Nós julgamos as nossas coroas aos teus pés, porque entendemos que a coroa que está em nós foi o Senhor que nos deu, e nós depositamos diante do Senhor. Assim como os anciãos nos céus, eles se prostram e colocam a coroa diante de ti. Deus, o que há em nós de bom que não venha do Senhor? Não há nada, nada em nós, se não for o Senhor. Um Deus tão grande, tão poderoso, que nos amou na eternidade. E esse amor tão grande, um Deus tão grande, se fez um homem tão pequeno, que se humilhou, se despojou, se revestiu de homem, de servo, para servir a homens pecadores, ruins, impuros. Um Deus tão grande, que carrega a bacia e a toalha na mão, e lava os pés dos seus discípulos empoeirados. Um Deus tão grande, que serve e lava os pés, para transformar homens tão pequenos de uma posição de escravos do pecado, e eleva esses homens à posição de príncipes e princesas. Que amor é esse? Eu não entendo um amor tão grande como esse, de amar um homem pobre, nu, sem nada, entregue a si mesmo. Mas fomos amados. Fomos amados. Um amor totalmente constrangedor, que não conseguimos entender. Aleluia.
Gera no nosso coração esse quebrantamento, Espírito Santo. Gera em nós esse quebrantamento. Ao primeiro amor, onde tudo começou, Senhor. Oh, Espírito Santo. Ao primeiro amor, onde tudo começou. Peça a Ele, leva-me, Jesus. Senhor. Às vezes a caminhada foi tão dura, tantas lutas. Sim. Algumas foram ganhas, outras foram perdidas. Sim. Algumas marcas de batalha. O teu chamado, Deus, eu digo sim. Que o Senhor te cure nessa noite. Eu digo sim, Jesus. Eu digo sim, Jesus. A tuas promessas, Deus, eu digo sim. Como na primeira vez, como no primeiro instante. Traga à memória aquilo que te dá esperança. No primeiro olhar. Lembra-te da sua paixão quando você conheceu Jesus. Lembra que o seu coração acelerava, você tinha arrepios, você chorava. Uma palavra que você ouvia, você chorava. Um hino que você ouvia, você chorava. As descobertas da palavra te emocionavam. É isso que Ele quer trazer em nós. No primeiro olhar, Oh, toma o teu lugar. Toma o teu lugar, Jesus. nessa noite, o que o Espírito Santo quer ministrar ao nosso coração, que Ele tenha liberdade. Nós vemos esse livro sendo escrito pelo apóstolo João. O apóstolo João era o último dos apóstolos. Os outros já haviam sido mortos por diversos tipos de morte, por perseguição a Jesus. E Domiciano, o imperador, caçou, prendeu João e levou ele para a colônia da ilha de Patmos. Chegando naquele local, Domiciano achou que estava silenciando um homem de Deus. Mas ao chegar naquele lugar, já velho, já idoso, talvez ele poderia ter pensado: o meu trabalho já terminou, já fiz tantas coisas, já servi tanto ao Senhor. Às vezes ele poderia ter pensado: chegou a minha hora. Mas eu quero te dizer, quando o homem da terra assina um papel, tem um Deus dos céus, que tem o domínio, o poder, a palavra, a última palavra vem dele. João, sua história acabou. Agora é que a sua história vai ampliar. Ele estava preso fisicamente em um local, mas o homem e a mulher que serve a Deus, paredes, situações, não podem prender um adorador. E ele naquele local, o céu se abre. E ele começa a ver a eternidade, o que iria acontecer. Ele começa a olhar a movimentação dos céus. Ele olha o livro que ninguém poderia abrir. E ele chorava. Mas chegou alguém para ele e falou: olha, não chores. Há um que venceu. E ele pode abrir o livro. E ele olhou. E ele viu o Cordeiro. Ele viu o Cordeiro. Eu não entendo que amor é esse. Que amor é esse. Que amor é Cordeiro. esse. E o
Cordeiro abriu o livro. Ele viu anciãos adorando, ele viu anjos, ele viu trombetas, ele viu tantas coisas ali. E Deus abre e nasce Apocalipse. Querida, eu quero te dizer, eu não sei sua história. Eu não sei como que ela foi, ou como ela está sendo. Mas uma coisa eu sei, que há um lugar em Deus de cura e de restauração. João, conhecido como profeta do amor, ele escreve o Evangelho de João, as 3 cartas de João, e ele tudo fala sobre amor. Para um que fala tanto de amor, não que os outros não tenham amado, mas eu acredito que o amor dele tinha algo diferente. E Deus fala a palavra lá em Salmos, ou 24 ou 25, não me lembro, que Deus revela o segredo do coração para aqueles que são os seus amigos. Então é revelado para João o que viria a ser. E Éfeso, essa carta para Éfeso era um lugar extremamente próspero. Era um lugar que era a capital da Ásia Menor. Era um lugar de que tinha indústrias, principalmente porque lá tinha o culto a Deus, a deusa Diana, que envolvia imoralidades sexuais, bruxarias, ocultismo. Então era um centro muito visitado. Paulo pregou em Éfeso. Paulo pregou lá 3 anos. E durante essa pregação, Paulo falou com eles: olha, é a carta lá de Efésios, lê lá que carta linda. Não tem uma carta tão maravilhosa que aborda essa beleza do Pai, do Filho, do Espírito, essa herança. E Paulo falou: olha, cuidado. Vai chegar um tempo que virá os falsos mestres. E passaram-se muitos anos, eles continuaram firmes, alegres, felizes com essa descoberta desse amor. João passou por lá também um tempo. Esse apóstolo que estava aqui nessa ilha também passou por lá. Esteve naquela igreja, conheceu aquela igreja. E aquelas primeiras pessoas que receberam aquele primeiro amor, que receberam aquele avivamento, aquelas pessoas foram morrendo. E foram ficando os filhos, os outros. Só que os outros foram ficando, acostumaram-se ao culto, ao ritual. E a carta começa assim, ele fala assim: olha, João apresenta e fala: eu sei das tuas obras, eu sei do seu trabalho, eu sei da sua paciência, eu sei que puseste à prova os apóstolos, que falavam que eram apóstolos, mas não eram. Eu sei que vocês sofreram com paciência, que trabalhastes pelo meu nome e não te cansastes. Então o que ele está falando aqui? Eu sei que era muito difícil lutar naquele lugar de um culto tão forte, tão estabelecido. Aquela idolatria, tinha empresas de vender imagens. Então a cidade era voltada para isso. E nasce aquela igreja. E aquela igreja luta contra os costumes. Aquela igreja não negocia valores. E eu quero falar sobre negociar valores. Quais são os seus valores? Os seus valores são negociados quando as pessoas te pressionam. Você abre mão dos seus valores para agradar outras pessoas. Quem é você diante do seu Deus? Ou você usa muito aquela expressão: não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. A palavra de Deus fala assim: olha, se vocês se envergonham do meu nome no meio dos seus, quando você for para o meu Pai, eu não te conheço. Não sei quem é você. Porque você negociou aquilo que eu te dei. E aqui eu olho a história de João, eu fico pensando,
esses grandes homens, mulheres de Deus que têm sido mortos por amor ao Evangelho, homens com uma arma, homens vendo mortes de filhos, de mulheres, mas não negociam, morrem. E aqui esse povo, essa igreja era assim. Declarar que era cristão naquele tempo era sinônimo de perder tudo. Era sinônimo de perder a igreja, era sinônimo de perder posses. Se era dono de algum comércio, era quebrar. Então, quando aceitavam a Jesus, era reconhecidamente, era perda e morte para o homem. Mas mesmo assim o Senhor entra. Essa igreja, olhando o contexto aqui, ela não é uma igreja preguiçosa em obras. Porque fala assim, olha, eu conheço as tuas obras e o seu trabalho. O que está falando trabalho? Vem de labor, quer dizer intenso trabalho em prol do reino. Perseverança quer dizer que não desistiam. Então nós estamos vendo essa igreja de Éfeso, uma igreja comprometida com as suas obras, que não abaixou o nível do trabalho. Mas mesmo assim, ele fala assim, olha, tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. E aqui há um constrangimento por parte do Espírito, que pergunta para mim e para você, qual o nível do nosso amor? Você mulher, você homem, você jovem, qual o nível do seu amor? Se Jesus voltar hoje, se nós formos ser medidos pelo nível do amor que nós temos hoje, será que nós iríamos estar com Ele ou nós ficaríamos aqui? Pelo nosso nível de amor, pelo nosso nível de renúncia, será que nós ficaríamos? Porque o Senhor perguntou, Pedro, tu me amas com amor sacrificial? Pedro respondia, amo-te com amor fraternal. Grécia, tu me amas com amor sacrificial? João Pedro, Marcos, Maria, Cláudio, você ama com amor sacrificial? Porque aqui o Senhor, quando eles falam assim, olha, lembra-te de onde caíste. Então aqui ele está falando a queda, a perda do primeiro amor é queda. Uma igreja que era cuidadosa extremamente do seu ritual, da doutrina, estava sendo apontada como que estava caída. E eu pergunto para você, a falta de amor que o Senhor quer que nós tenhamos, é pecado sim ou não? O que você acha? Sim, é pecado. Por que é pecado? Primeiro mandamento qual que é? Todas as coisas com toda a tua. Então, se eu falho nesse nível de amor, eu estou quebrando o primeiro mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Então, se eu falho nesse primeiro mandamento, eu não consigo cumprir os 9, porque os 9 dependem do nível de amor que eu tenho por Ele, para que eu possa cumprir os demais. Como perdoar o imperdoável se eu não entendi o perdão que eu recebi dele? Como oferecer amor ao outro se eu não entendo o amor que eu recebi dele? Eu só sirvo a mesa quando eu me assento, experimento e me levanto como servo. Senão o que eu vou servir? Aqui, esse amor que ele está falando é muito mais que uma religião. É muito mais do que você ser um bom cumpridor das doutrinas, dos modos, dos costumes. Esse amor que o Senhor está falando é um amor que te leva
a entregar tudo nas mãos do Senhor. É o amor que te leva a sacrificar a sua vontade, a sua carne, para cumprir a vontade de Deus. E eu quero te dizer que cumprir a vontade de Deus é desagradável para a sua carne. Ela não gosta. Ela não gosta. Mas não há amor se eu não agrado o coração do meu amado. Não há um amor se eu não começo a falar: Jesus, me batiza com a doçura do Senhor. Me batiza, Espírito, com a doçura de Jesus. Não é ser empolgado por movimentações e festa. É muito legal ter movimentações e festa, é gostoso. Mas é muito mais do que movimentação. É você conseguir fechar seus olhos aonde você está. E o seu coração acalmar nele. E saber que você está aqui na terra. Mas é tão bom descansar nele. Isso não tem a ver com circunstâncias. Porque circunstâncias sempre vão ter dias ruins. Sempre vão ter dias negros. Vai depender do tanto que você procura relacionar com o Espírito Santo de Deus, com Jesus e a sua palavra. É o seu nível de entrega ao Evangelho. Não é simplesmente vir à igreja. É simplesmente ser uma igreja. Ser uma igreja onde você vai. A sua aliança com Ele é primeiro lugar do que qualquer aliança terrena que você tiver. A sua aliança é com Ele. E nós precisamos responder sim a esse amor. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele não quer que... Ele pode ir ao encontro do nosso nível de amor como Ele foi em Pedro. Mas Ele quer elevar esse nível de amor. E nós precisamos desejar que esse nível de amor seja elevado. Nós precisamos clamar que esse nível de amor seja elevado. Nós precisamos ser muito fortes, muito corajosos, para que nós possamos abrir um lugar na nossa agenda agitada e colocar o primeiro horário para Ele. Querido, se você abrir seus olhos, o seu primeiro pensamento não for para Ele, tem as ordens, as suas prioridades estão fora do lugar. Se você acordar à noite, os seus pensamentos não ser para Ele, as prioridades estão fora do lugar. Se você se deitar, os pensamentos não for para Ele, as suas prioridades também estão fora do lugar. Nossa, pastor, eu vou pensar nele o tempo todo? Claro, orai sem cessar. O Senhor nos fez para sermos adoradores, porque se nós não adorarmos a Deus, nós vamos adorar qualquer coisa. Você vai adorar uma mulher, um homem, um trabalho, uma profissão, um futebol. Qualquer coisa você vai adorar. E o Senhor fala assim desse amor como uma paixão. Esse povo largou todos os usos e costumes para estar com Deus. Mas Deus falou, ainda não está bom. Por que não está bom? Porque o seu serviço não é motivado pelo amor. O seu serviço está sendo motivado por medo. Porque você se acostumou. Porque acha que é legal. Mas não está sendo motivado pelo amor. Fala, ok. O Senhor não está falando que eles não têm um amor. Mas o Senhor falou, vocês deixaram que aquilo que brilhava os seus olhos se apagasse. Vocês deixaram aquilo que acelerava o seu coração passasse. Vocês deixaram a alegria de estar comigo, a curiosidade de estar comigo. Porque vocês olharam para os homens, olharam para as dificuldades, olharam para as perdas, olharam para o choro. E se esqueceram de ir para o meu colo, de ir para o meu abraço. E o Senhor chama esse primeiro amor para estar de volta. Tem algumas coisas que
que esfria o primeiro amor. Um delas é o pecado. Ele fala assim, ó, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Não é às vezes um pecado seu, mas é conviver achando bom. Exemplo. Roda de amigos com piadas imorais. Conversas que humilham outras pessoas, que falam mal de outras pessoas. Às vezes uma série, um filme, uma novela, que os valores ali não são os valores da palavra. E você pode perceber que o homem é casado, a mulher é uma bruxa. Aí ele conhece outra mulher que é uma princesa sofrida, que ama esse homem. De repente, vem no nosso coração um sentimento. Nossa, essa mulher bruxa podia morrer, né? Para ele ficar com a mocinha. Por que ele não fica com a mocinha? Essa mulher é uma estragada. Aí a nossa mente começa o quê? A aceitar o padrão. Aceitar o padrão. Filmes violentos. A gente começa a ficar indiferente. Quantos filhos jogam videogames de morte? Aquilo para eles não fere mais. Não choca. Às vezes vê pessoa morta ao vivo, aquilo não choca. E para falar de filme, eu indico para vocês irem assistir Som da Liberdade. Leva todos os jovens para ir. Deixa ir. Deixa ir. Leva. Vai você também, mãe. Vai você também, pai. Assista esse filme. Assista. Nós vamos nos posicionar, olhar e falar assim, ah não, Deus. O que eu sou? O que eu sou? Vá assistir. Coisas que realmente te trazem uma bagagem. Então viver esse convívio de coisas erradas, aceitar coisas erradas, se alimentar, ouvir, ver, aquilo vai formando um padrão de indiferença no seu coração. Outra coisa que esfria o amor por Cristo, a falta de profundidade. Lá na parábola, ele fala assim o seguinte, saiu o semeador a semear. Fala que uma semente caiu sobre as pedras, que ouvindo a palavra eles receberam com alegria, mas eles não tiveram raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. O que está falando aqui? Está falando que a palavra foi lançada, só que tinha pouca terra. O que é terra? Terra fala do nosso coração, o homem veio da terra. O nosso coração precisa abrigar a semente tem um potencial de vida, de frutificação, de multiplicação. Então a semente é a palavra que é liberada quando o nosso coração está pronto, quando o nosso coração está sedento. Essa semente cai e ela começa as raízes saírem e aprofundar procurando água. Se firmam. O que aqui está falando para a gente? Que nasceu e foi com alegria. Quantas pessoas recebem o evangelho com alegria? Só que fica só na superfície. Aí vem as provas. Querido, prova não é para te matar. A prova te faz forte. Porque você não está sozinho nela, mesmo que você às vezes não sinta, não ouça o Senhor. Mas nesse momento você precisa crer que se o seu Deus falou que estaria, Ele está com você dia e noite. Ele não vai voltar atrás. Não vai. Não importa quanto tempo que a sua luta está durando. Ele não vai voltar. Então o amor ele se esfria. Quando eu não preparo um terreno para que a palavra, pastora, mas como que eu preparo? Fala. Você prepara ao amanhecer, quando você dedica os seus primeiros minutos para o Senhor. Quando você lê a Bíblia, quando você ora, quando você jejua. Você está preparando o terreno, você está ficando sensível à palavra. A palavra não vai ser indiferente para você, não vai ser uma chatura para você. A palavra vai te dar prazer. Você vai falar, Jesus, que lindo o Senhor está falando, vai te emocionar. Vai trazer lágrimas aos seus olhos. A palavra vai te levar a esses momentos, vão te levar com envolvimento com o coração do Pai.
Você vai entender que o Pai planejou. O Filho vem e redimiu a terra. O Espírito, como o amigo do noivo, prepara a noiva em santificação para entregar para o noivo. Você vai entender mistérios. Você vai ler coisas e você fala, gente, como que eu nunca vi isso antes? O seu coração vai ser tocado. Você vai ficar mais sensível a Ele. Isso, quando você prepara tempo para Ele. Outra coisa que rouba, esfria o seu amor pelo Senhor. A falta de tratamento. A semente que cai entre os espinhos. Outra caiu no meio dos espinhos. E estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles cresceram junto com ela. A semente foi lançada, mas os espinhos estavam. Os espinhos são o quê? Aquelas concessões aos pequenos pecados. Não é eu posso deixar aqui, o que tem? Não tem nada a ver. É aqueles pecadinhos que vai sendo guardados, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Chega uma hora que ele cresce tanto, que ele sufoca. O que nasceu da semente morre. Porque não há negociação abrir mão, concessões, pecados de estimação. Não há. Porque é uma série de negligências com a palavra de Deus. Querido, hoje a gente é crente, hoje não é crente. A gente precisa entender isso. Ou você entende a sua identidade em Cristo e tem postura. Mesmo que você perca aqui na terra muitas coisas. Mas você terá nos céus muitas coisas. Salvação é gratuita para todo mundo. Unção tem preço de renúncia. O que você está disposto a renunciar pelo reino? Seus sonhos, a sua vontade. O outro ponto também, que ele fala é o seguinte. Às vezes, a gente também é por distrações. Tantas coisas nos distraem. Tantas coisas. É isso, excesso de trabalho. Excesso de atividade, que de repente o dia passou e falou, não, eu não li a Bíblia. A hora que eu pego, eu durmo. Deus vai entender. Isso é 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Quanto isso é 5 dias, é 1 mês, é 3 meses, é 4 meses. Distrações. Satanás, ele gosta de colocar distrações. Foi assim com Moisés. Moisés foi para libertar o povo. Chegou para Moisés, liberta o povo para adorar. Aí Moisés foi embora, ele chama os exatores, os que cuidavam dos escravos, fala, aumenta-lhes o serviço, para que eles nem pensem em adorar. O inimigo quer impedir a nossa adoração. Porque quando nós adoramos, nós nos parecemos mais com Ele. Quando nós paramos de adorar, nós nos parecemos mais com as coisas do mundo. Então, vai vir muitas distrações para te tirar do primeiro amor, para te esfriar. É preciso cuidar dessas áreas. O local que você está. O tipo de solo que você está oferecendo. O tempo que você está oferecendo. E quais as distrações que tem te roubado. Então eu convido você para colocar a mão em direção ao seu coração. Oh, Espírito Santo. O Senhor nos conhece. O Senhor conhece, ó Deus, aquilo que nós falamos. E muitas vezes dizemos que te amamos. Mas aquilo que realmente agimos, as nossas escolhas, que muitas vezes não encantam o seu coração. As nossas escolhas, que preferimos agradar os homens do que agradar o Senhor. O Senhor conhece o nosso coração, Jesus. Espírito Santo, quebranta o nosso coração, Espírito Santo. Quebranta o nosso coração, Jesus. Nós não queremos ser mulheres de fazer a obra, mas a obra está nos roubando do dono da obra. Porque se a obra tira o tempo de estar com o dono da obra, larga a obra, mas vai ficar com o dono. Ele quer que nós queimamos de amor por Ele. Que o nosso coração se encha. Que a nossa boca se encha de riso por Ele. Que nós consigamos abrir fechar os nossos olhos
estarmos aqui na terra, mas entrarmos naquele lugar de cura e restauração, de fé, de força, de alegria no Senhor. Queremos, Abba. Nós queremos amar o Senhor Jesus. Assim como Davi, que foi sacrificar a Deus. Ele falou: olha, pegue o que você quiser, pode sacrificar. Davi parou e falou assim: eu não quero sacrificar a Deus aquilo que não me custe nada. Às vezes, não estou falando de dinheiro, eu estou falando das nossas vontades, eu estou falando do nosso comprometimento por Ele, eu estou falando do nosso amor por Ele. O amor, ele precisa ser manifesto em prazer de estar com Ele. Porque qual é o que eu amo e eu não tenho prazer de estar? Eu estou mentindo. Porque quando eu amo estar na presença. Eu amo. Se eu não tiver a presença, é como se algo me faltasse. Fome de ti, eu tenho sede. Precisamos ter fome, sede. Fome de ti, eu tenho sede, eu tenho fome. Se você não tem essa fome e essa sede, começa a orar e falar: Senhor, me dá fome, me dá sede pelo Senhor. Me dá paixão de falar do Senhor. Me dá um coração voltado ao Senhor. Me dá um coração apaixonado pelo Senhor. Não importa se as pessoas falarem que eu estou louco, mas que nós sejamos loucos de amor pelo Senhor. Amor por te honrar. Honrar nas coisas que a gente mais ama, mais sonha. Queremos te amar mais. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Santo é o Senhor Jesus. Digno é o Senhor Jesus. Fome do Senhor, sede do Senhor. Quebranta o nosso coração, Jesus. Que nós sejamos, ó Deus, um barro amassado, um vaso amassado nas tuas mãos. Tenho sede, eu tenho fome de ti. Tenho sede, eu tenho fome. Os diáconos e as diaconisas podem se posicionar.